Pessoal, bom dia. 15 de janeiro, dia de falar sobre o capítulo 15 de Provérbios. Já se passaram metade de um mês, 3, 6, 9, 12, 15, 5% do ano. 5% do ano já foi. E a gente permanece firme aqui no nosso estudo do livro de Provérbios. O capítulo hoje também está sensacional. Hoje a gente vai fazer uma leitura de uma forma diferente das que a gente tem feito, eu vou falar como, mas antes eu queria ler ele todo, né? Então, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem ama a justiça, quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho, quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes. Deixa o caminhão passar. Mas o coração bem disposto sempre está em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. A gente leu, e agora eu vou mostrar como a gente pode extrair os pontos importantes. Basta que você faça a seguinte pergunta: o que eu aprendi lendo esse capítulo de Provérbios? E você releia. E você marque aquilo que te chamou mais atenção. Por exemplo, eu marquei aqui 15 pontos que eu aprendi para trazer para a minha vida a partir da leitura de Provérbios 15. Então, eu aprendi que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, eu aprendi que eu tenho que ter calma
quando eu estiver conversando com uma pessoa furiosa. Porque se eu for responder na mesma altura, eu vou despertar mais e mais a ira dela. Eu aprendi que a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Então, eu aprendi que eu tenho que saber como falar, mesmo que eu tenha razão, mesmo que eu esteja com a verdade, mesmo que o que eu for falar seja certo. Mas a língua de quem é sábio é que torna atraente o conhecimento, e não a verdade que existe em si no conhecimento. Se você não souber como falar, então a sua boca vai apenas derramar insensatez, por mais que o que você fale esteja correto. Eu aprendi que o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. É aquilo que eu disse anteriormente. Se você souber como falar, a sua fala é como se fosse árvore de vida. Dali brotam frutos, dali ela cresce, dali ela dá sombra. Mas você tem que saber como falar. Eu aprendi que o insensato ele faz pouco caso da disciplina do seu pai. Ou seja, eu aprendi que se eu quiser ser uma pessoa sábia, eu tenho que conversar e escutar o meu pai e a minha mãe. Eu tenho que levar em consideração os conselhos deles. Eu aprendi que a oração do justo agrada a Deus e que Deus ama quem busca justiça. Eu aprendi também que há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Então, se eu não tiver metas, planos, objetivos bem definidos em Deus, vai ter uma lição muito severa se eu abandonar esse caminho, o caminho de Deus, ou o meu próprio caminho. Eu aprendi que o zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Então, não adianta e não sou eu que vou corrigir e mostrar, ensinar a verdade para todo mundo. Isso não cabe a mim. Eu aprendi que o coração que sabe discernir busca o conhecimento. Ou seja, eu aprendi que eu tenho que escutar meu coração e saber que, como o meu coração sempre vai apontar na direção de Deus, eu tenho que escutar o que ele está me dizendo, porque o coração que sabe discernir busca o conhecimento. Eu aprendi que é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que ter grande riqueza com inquietação. Então, não é que você tenha que se contentar com pouco, mas você tem que... É melhor ter aquele pouco e você ter Deus e batalhar pelo resto, do que você ficar deslumbrado com a riqueza que muitas vezes você vê na televisão, nas redes sociais, e ficar achando que aquilo é que vai te trazer felicidade. Eu aprendi também que é melhor você ter verdura na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. Eu aprendi que o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Ou seja, eu aprendi que é muito importante desenvolver a minha inteligência emocional. Eu aprendi que dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Eu aprendi também que o justo pensa muito bem antes de responder. E aprendi também que o Senhor ouve a oração dos justos. Eu aprendi que quem ouve a repreensão obtém entendimento. Então a gente deve ter um carinho especial e ter muita cautela, muito cuidado antes de se chatear com as coisas que falam pra gente, porque muitas vezes aquelas coisas são verdade. Então vamos aprender a escutar as repreensões, porque a partir disso a gente vai ter o entendimento e o conhecimento aumentados. E por último, eu aprendi que o temor do Senhor, o respeito a Deus, o fato de você buscar Deus, te ensina a sabedoria. E a humildade antecede a honra.
Esse para mim é o ensinamento mais importante que eu aprendi com Provérbios 15, que é de que a humildade é a qualidade, a característica que antecede a honra. Então é aquilo que a gente tem que procurar ter todos os dias. Fundamental ter humildade. Humildade é a palavra que resume tudo que foi colocado nesse capítulo 15. Se vocês pararem para prestar atenção, sempre o último ele traz uma carga, um peso de importância muito grande com relação aos que vêm, porque ele é como se fosse um fechamento. E humildade é o que a gente tem que trazer de mais importante para refletir durante o dia. Porque a humildade ela vai anteceder a honra e nada do que a gente aprendeu aqui vai fazer sentido se a gente não for humilde. Então é isso, amanhã a gente vai para o capítulo 16. Obrigado.